Bom dia, pessoal. A gente está aqui para a nossa segunda aula do conteúdo de cadeias e teias alimentares, tá? Voltando de onde a gente parou, né, na aula anterior, as cadeias alimentares, elas são formadas por vários elos. E esses elos, apesar de serem ligados entre si, eles têm papéis bem diferentes nessa situação, tá? Só para que a gente relembre aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre grau de consumo, tá? Grau de consumo produtor, consumidores, né? E por último, lá vem os decompositores no final. Essa é uma cadeia alimentar bem clássica, né? Capim, grilo, sapo, cobra, seriema. E se vocês prestarem atenção, ela ocorre de uma forma muito linear. Lembrando que nas cadeias alimentares a seta sai do alimento para quem está se alimentando. Porque essa seta ela vai representar a energia. Né? A energia que sai de um nível trófico e passa para outro nível trófico. E aí, daqui a pouco a gente vai ver que essa energia, à medida que ela vai passando nível a nível, ela vai se modificando, tá? Então, as cadeias alimentares mostram essa relação linear de alimentação entre seres vivos. Porém, né, no ambiente natural, os seres vivos eles não dificilmente se atém a uma única fonte de alimento. Né? Geralmente essas cadeias alimentares elas se entrelaçam formando relações bem mais complexas que são chamadas de teia alimentar. Então, teia alimentar é o conjunto das diferentes cadeias alimentares e aí de um determinado grupos, né, de organismos de uma região em que um mesmo ser vivo ele pode muitas vezes ocupar mais de um nível trófico, tá? Então, por exemplo, numa teia alimentar, a gente finalmente encontra o papel dos onívoros, né? Aquele cara que come alface, mas também come o bife. Então, ele vai estar nessa teia ligado diretamente ao produtor e ligado diretamente ao consumidor primário, tá? Isso é uma teia alimentar. Essa teia aqui, apesar dela estar bem complexa, mas é uma teia que envolve um ambiente aquático, né, e um ambiente terrestre. Então, a gente consegue ver vários tipos de seres vivos se relacionando nessa teia. Tudo aqui começa com o fitoplâncton. Em breve, a gente vai fazer uma pesquisa sobre o fitoplâncton e vocês vão ver como eles são surpreendentes. Assim, são microscópicos, mas eles são a base de várias cadeias alimentares aquáticas, tá? E aí, o fitoplâncton que vem aqui para o zooplâncton, que vem para o cabos da areia, que vai para o robalo. Então, aqui já vem uma cadeia. E essa cadeia se intercala quando o mesmo fitoplâncton vem para a lambugia, que também vem para o cabos da areia e acaba no robalo de todo jeito. Então, as teias, elas vão entrelaçar, né? Vão entrelaçar várias cadeias e o mesmo organismo, ele vai poder ocupar posições aí bem diferenciadas. Essa teia alimentar, ela é uma teia clássica do nosso Pantanal, tá? Então, lá nessa teia, a gente tem, por exemplo, aqui na base, percebam, na base a gente tem vários tipos de produtos que são derivados de produtores. Professora, eu tirei a fruta da árvore. Ainda é produtor? Sim. Ainda vai ser o primeiro nível, tá? A fruta vai ser o primeiro nível, a semente vai ser o primeiro nível, o grão. Então, tudo que for, né, originado dos produtores. E aí, desses produtores, a gente vem para os consumidores primários e dos primários para os secundários, e assim, né, consecutivamente. Só que percebam que interessante, esse tuiuiu, né, que é uma ave, ele tanto se alimenta de frutos, como ele vai se alimentar de peixinho dourado. Então, no caso do tuiuiu, ele é um ser vivo que vai ocupar mais de um nível trófico, pelo fato de ser onívoro, né, como a gente já tinha colocado. O tuiuiu, ao comer o fruto, ele se classifica como consumidor primário, e ao comer o peixinho dourado como consumidor secundário. Ó, percebe que o peixinho dourado se alimentou de plantas, tá certo? De plantas aquáticas. Então, essa é a principal característica de uma teia, não é? Aqueles organismos que se entrelaçam nas suas relações alimentares, tá? Vamos passar aqui agora. Pronto, outro exemplo bem clássico aqui, né? De uma situação em que
os animais podem ocupar mais de um nível trófico. No caso, essa ave, consumidor primário, ao se alimentar da planta, e secundário, ao se alimentar do besouro. O consumidor terciário, ele também pode ser secundário, porque digamos que esse gavião tenha se alimentado dessa ave depois dela comer a planta, ele vai ser secundário, né? Digamos que ele tenha se alimentado da ave depois que a ave comeu o besouro, aí ele já vai ser terciário. Então, é essa movimentação entre as posições dos organismos que a gente precisa se lembrar na teia alimentar, né? Porque são relações um pouco mais complexas do que a das cadeias alimentares. Principalmente, gente, porque ocorre uma coisa muito interessante. O fluxo de energia. O tempo inteiro que a gente está falando em cadeias e teias alimentares, a gente está indiretamente se referindo ao fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Então, a energia que vem dos produtores e a biomassa, né, a matéria viva que vem dos produtores, que vai caindo nesse ciclo. Como vocês podem ver aqui, ó, o aumento do nível trófico, ele é inversamente proporcional à energia, à distribuição de energia. Então, quanto mais eu elevo o nível trófico, mais eu diminuo a quantidade de energia por nível trófico. Então, por isso que as cadeias, eu já tinha falado isso para vocês antes, por isso que essas cadeias não precisam ser tão longas, né? Elas não podem ser tão longas porque a energia vai se perdendo ao longo dessas cadeias e aí o último nível acaba recebendo uma quantidade muito pequena de energia, tá? Aqui, então, a gente tem produtores, consumidores de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. E aqui é a pirâmide que representa essa energia. A energia que saiu, né? Que foi captada pelo produtor, que é uma quantidade enorme de energia, e aí aqui o que ela vai, né, passando nível a nível, tá bom? Então, assim, ó, né, a gente tem aqui, vou colocar aqui uma questãozinha, vamos mover minha câmera para cá, ó. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade, né, da produtividade primária de energia, aquela maior quantidade de produtividade, né, aquela maior quantidade de energia e matéria que vai ser produzida no referido ecossistema, quem é? Quem é esse ser vivo, né? Que posição ocupa aquele que vai ter a maior produtividade, aquele que vai produzir a maior quantidade de matéria e energia. Nesse caso aqui são as algas, né? Porque as algas são os produtores desse ecossistema, tá? Então, os produtores representam, né, o nível com maior quantidade de energia e biomassa disponível, certo? Eu vou girar um pouquinho para cá, de volta. Vamos lá. E aí, a gente continua aqui. Eu não vou responder essas atividades agora, porque a gente vai fazer isso no momento síncrono, certo? Então, essa energia que transita, né, pelas teias e cadeias alimentares, ela, em algum momento, ela pode ser quantificada. Então, para tentar representar essa energia, os ecólogos, eles usam um instrumento chamado de pirâmide ecológica. Então, as pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas. Então, eu pego essas interações tróficas, pego essas relações alimentares, né, toda a produtividade delas e tento representar através de um gráfico. Esse gráfico é a pirâmide ecológica, tá? Então, elas vão representar, ó, o fluxo de energia e matéria entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Gente, sempre na base dessa pirâmide estão os produtores, tá? Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim vai. Mas sempre na base os produtores, tá certo? No mais alto nível são aqueles seres vivos que a gente chama assim de topo de cadeia, aquele animal que não tem um predador. Ele é o predador máximo, ele é o fim da cadeia alimentar do ambiente onde ele se encontra, certo?
Essas pirâmides ecológicas, elas podem ser de 3 tipos. E aí, cada tipo de pirâmide vai se basear em alguma informação para tentar representar graficamente esse sistema, certo? A gente tem as pirâmides de número, biomassa e energia. Nas pirâmides de números, o nome já é bem claro, né? Pirâmide de números. Nessas pirâmides são representados os números. Então, a largura de cada elozinho desse aqui, dessa pirâmide, a largura de cada um, o tamanho deles, está relacionada à quantidade de seres vivos que vão estar naquele nível, tá certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Então, uma comunidade com 500 mil ervas, que são os produtores, sustenta 50 mil roedores, que sustentam 10 mil serpentes, que sustentam 10 águias. Então, é claro que essas 10 águias não vão comer as 10 mil serpentes, assim, né? Mas isso aí é um ambiente inteiro, né? Então, ele é quantificado em números e é representado. Essa pirâmide, ela pode aparecer invertida. A pirâmide de números, ela aparece invertida quando, por exemplo, o produtor é grande demais, mas é um só, né? Por exemplo, uma única árvore, né? Uma única árvore de porte grande que serve de alimento para um grande número de herbívoros, insetos de várias classes, né? Parasitas de planta. Então, ela é um só, mas ela serve de alimento para vários. Então, aí a gente tem essa discrepância no tamanho dessa pirâmide, tá? E aí, no caso, ela não vai ser certinha. A pirâmide de número, ela pode ser invertida. Pirâmides de biomassa. As pirâmides de biomassa, elas vão representar, como também o próprio nome já diz, a quantidade de matéria orgânica que está presente no corpo dos organismos em cada nível trófico. Então, aqui, por exemplo, a gente tem em quilos. Eu posso dar em gramas, em miligramas, a questão é que vai organizar isso, tá? Então, eu tenho aqui, 10 mil quilos de ervas, 1.000 quilos de consumidores primários, 100 quilos de consumidores terciários e 10 quilos de consumidores primários. Isso pode ser tipo 2 algas, tá? Essa pirâmide de biomassa também pode aparecer invertida, né? Em casos específicos, como por exemplo em ecossistemas aquáticos, que a gente tem aqui na base o fitoplâncton, olha o fitoplâncton de novo, né? Vamos dar uma aprofundada aí no fitoplâncton, na importância dele. Eles têm uma biomassa menor do que a do zooplâncton, que é o ser vivo que se alimenta diretamente dele. Então, nesse caso, a pirâmide de biomassa ela está invertida, certo? Por quê? Porque o fitoplâncton tem uma massa menor do que a do zooplâncton, que é o animal que vai consumir ele, tá? Então, pirâmide de biomassa também pode aparecer invertida. Por último, a gente tem as pirâmides de energia. As pirâmides de energia, elas são, na minha opinião, mais interessantes, porque elas vão representar a quantidade de energia que tem em cada nível dessa corrente, né? Então, por exemplo, as pirâmides de energia, elas vão quantificar a energia dos produtores, que passa para os consumidores primários, secundários e terciários. Então, quanto mais curta for a cadeia, maior a quantidade de energia que passa de um nível para o outro, tá? A gente calcula aí que apenas uma porcentagem da energia vai passando dos produtores para o consumidor primário, esse usa, depois mais uma pequena parcela vai passando. Então, quanto maior a cadeia, menor a quantidade de energia que o ser vivo que está lá na ponta vai receber, tá? Então, as pirâmides de energia, elas têm essa interessância, digamos assim. Ela nunca vai ser invertida. Tá? Os produtores sempre vão armazenar a maior quantidade de energia e eles sempre vão estar lá na base, e essa base vai estar sempre mais larga, porque a quantidade de energia que a gente tem nos produtores é bem maior do que aquela que está lá nos consumidores de cima, certo? Então, aqui, a gente mede, né, nesse caso aqui como exemplo, em quilocalorias, porque a energia que a gente usa, né, na nossa alimentação, para os nossos processos biológicos, ela é medida em quilocalorias. Então, as pirâmides de biomassa, elas vão quantificar, ou as pirâmides de energia, desculpa, elas vão quantificar essa energia em quilocalorias, tá? E é assim que ela vai aparecer representada.
Lembrando, né, que essas pirâmides de energia que representam na base uma grande energia dos produtores, elas são pirâmides bem realistas quando a gente está falando de ecossistemas, tá? Porque a energia sempre vai transitar nesse fluxo, vindo maior dos produtores e diminuindo a cada nível de consumo, certo? E é assim que a gente vai discutir um conceito bem interessante que é a produtividade primária. Justamente essa produtividade primária bruta, não é o que a produtividade, tudo que vai se produzir de energia e biomassa, então o total de biomassa ou matéria orgânica produzida pela fotossíntese em uma determinada área por um determinado tempo. Então, sempre que a gente está falando em produtividade primária bruta, a gente está se referindo a um determinado espaço e a um determinado tempo, tá? Essa produtividade primária bruta é tudo de matéria orgânica que os produtores vão produzir. E aí cai na cadeia, né? Mas só que não cai completamente na cadeia, porque a mesma planta que produz, ela usa energia para respirar, ela usa energia para transportar suas seivas, né? Então aí a gente tem o conceito de produtividade primária líquida, que é o valor da produtividade bruta menos a biomassa que foi consumida, tá? Então eu tenho aqui a produtividade líquida é igual à produtividade bruta, né, que é o que vai ser produzido no primeiro momento pela fotossíntese, menos o consumo, porque a planta vai gastar, né, o próprio produtor vai gastar energia nos seus processos metabólicos. E aí a gente tem o conceito de produtividade líquida, né, porque é o saldo, é aquilo que sobra depois que os processos metabólicos já aconteceram, tá?